Deus está fechando portas, porque algo maior está sendo preparado. Você já teve a sensação de estar vivendo algo que já aconteceu antes? Como se determinados acontecimentos estivessem se repetindo, como se certas conversas parecessem familiares, como se você estivesse caminhando por um caminho que sua alma já conhece, mas sua mente ainda não consegue compreender? Talvez você tenha percebido isso nos últimos dias. Talvez esteja tendo mais déjà-vus do que o normal. Talvez esteja se sentindo diferente, mais silencioso, mais reflexivo, mais observador. Ou talvez esteja vivendo algo ainda mais estranho. Momentos de alegria sem motivo aparente, seguidos por um medo que você não consegue explicar. Horas de extrema confiança seguidas por uma sensação de distração. Dias em que você quer conversar com todo mundo e outros em que deseja ficar completamente sozinho. E se eu te dissesse que milhares de pessoas que passaram pelas maiores transformações financeiras, espirituais e emocionais de suas vidas relataram exatamente esses mesmos sinais antes da grande mudança acontecer? Mas antes de entendermos isso, quero contar uma história simples, uma história real, uma história que mostra perfeitamente como Deus trabalha quando parece que tudo está dando errado. Havia um homem que perdeu praticamente tudo. Seu negócio faliu. Amigos desapareceram. As oportunidades que ele acreditava serem certas simplesmente fecharam. As portas começaram a se fechar uma após a outra. Ele orou, pediu respostas, pediu direção, mas o silêncio parecia ser a única resposta. Durante meses, ele acreditou que Deus o havia abandonado, até que algo inesperado aconteceu. Uma oportunidade surgiu em uma cidade para a qual ele jamais pensou em se mudar. Ele resistiu, não queria sair de sua zona de conforto. Não queria abandonar os planos que havia construído durante anos, mas não restavam alternativas. Ele foi. Anos depois, olhando para trás, ele percebeu algo impressionante. Se qualquer uma daquelas antigas portas tivesse permanecido aberta, ele jamais teria encontrado sua verdadeira missão, jamais teria conhecido as pessoas certas, jamais teria alcançado a prosperidade que hoje possui. Aquilo que parecia rejeição era proteção. Aquilo que parecia fracasso era redirecionamento. Aquilo que parecia perda era preparação. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Porque existe uma diferença gigantesca entre uma porta fechada pelo mundo e uma porta fechada por Deus. Quando o mundo fecha uma porta, geralmente existe um fim. Mas quando Deus fecha uma porta, normalmente existe uma construção acontecendo nos bastidores, uma preparação invisível, uma reorganização de circunstâncias que sua mente ainda não consegue enxergar. Napoleon Hill dizia que toda a adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. Mas poucas pessoas conseguem enxergar essa semente enquanto estão vivendo a adversidade. Elas só percebem depois, muito depois, quando finalmente entendem que o caminho antigo precisava desaparecer para que o novo pudesse nascer. E talvez o sinal mais forte de que isso está acontecendo agora seja exatamente essa sensação estranha que você vem carregando. Essa mistura de emoções. Essa sensação de estar mudando por dentro, esse sentimento de que alguma coisa está acontecendo, mesmo sem evidências concretas. Porque antes de uma grande transformação externa acontecer, quase sempre ocorre uma transformação interna. Sua frequência começa a mudar, sua percepção muda, seus interesses mudam, sua tolerância para certas pessoas muda, lugares que antes faziam sentido deixam de fazer. Conversas que antes pareciam importantes começam a parecer vazias.
Você começa a sentir que não pertence mais ao ambiente antigo, mas ainda não chegou ao novo. E esse é um dos períodos mais desconfortáveis da vida, porque você não está onde estava, mas também ainda não chegou onde deveria estar. É uma espécie de ponte invisível, um corredor espiritual, uma fase de transição. E quase ninguém fala sobre isso. Muitos chamam isso de solidão. Outros chamam de confusão, mas frequentemente isso é preparação. Preparação para um novo nível. Preparação para uma nova mentalidade. Preparação para uma nova prosperidade. E é exatamente sobre esses sinais que vamos falar hoje. Porque se Deus está fechando portas na sua vida, existe uma grande possibilidade de que algo muito maior esteja sendo preparado neste exato momento. Algo que hoje talvez você ainda não consiga enxergar. Quando Deus começa a afastar você da sua vida antiga, existe algo que quase ninguém percebe quando Deus está preparando uma grande mudança. As pessoas acreditam que a transformação começa quando surge uma oportunidade, quando aparece mais dinheiro, quando a porta certa se abre, quando chega a promoção, quando o negócio cresce, quando o milagre finalmente acontece. Mas na maioria das vezes não é assim. A verdadeira transformação começa muito antes. Ela começa dentro de você. E é exatamente por isso que tantas pessoas ficam confusas durante esse processo. Porque externamente parece que nada está acontecendo. Mas internamente tudo está mudando. Você começa a notar que certas conversas já não despertam o mesmo interesse. Assuntos que antes prendiam sua atenção passam a parecer superficiais. Pessoas que você admirava começam a perder a influência que tinham sobre você. É como se uma programação antiga estivesse sendo removida lentamente. E isso pode gerar uma sensação estranha, uma sensação de isolamento. Porque você ainda está cercado pelas mesmas pessoas, mas já não se sente exatamente igual a elas. Você continua frequentando os mesmos lugares, mas algo dentro de você diz que aquele ciclo está chegando ao fim. Muitos interpretam isso como tristeza, outros acreditam que estão ficando frios, mas frequentemente isso não é nem uma coisa nem outra. É crescimento. É expansão de consciência, é preparação. Pense em uma águia. Durante parte da vida, ela permanece em ambientes onde aprende a sobreviver. Mas chega um momento em que ela precisa voar para altitudes que outras aves jamais alcançarão. E quando isso acontece, ela não pode continuar presa aos mesmos limites. A altitude muda, a visão muda, o comportamento muda, e com você acontece algo parecido. Quando Deus está preparando algo maior, Ele frequentemente começa alterando sua frequência mental e emocional. Não estamos falando aqui de magia. Estamos falando de percepção. Porque aquilo que você percebe determina aquilo que você atrai para a sua vida. Napoleon Hill falava constantemente sobre a importância da vibração mental. Ele observou durante décadas pessoas extremamente bem-sucedidas e percebeu algo curioso. Antes das grandes viradas, muitas delas passavam por períodos de aparente desorganização, como se a vida estivesse desmontando algo antigo, como se existisse uma reforma acontecendo nos bastidores. E é exatamente isso que ocorre. Imagine que você mora em uma casa antiga. As paredes estão desgastadas, a estrutura já não suporta aquilo que você deseja construir. Então, surge uma decisão inevitável. Parte daquela estrutura precisa ser removida. Durante a reforma, a casa parece pior. Existe poeira, existe bagunça, existe desconforto, mas tudo isso acontece porque algo melhor está sendo preparado. A maioria das pessoas desiste exatamente nesse momento. Elas confundem a reforma com destruição. Confundem preparação com fracasso. Confundem redirecionamento com abandono.
e acabam tentando voltar para aquilo que Deus está tentando retirar de suas vidas. Talvez seja exatamente por isso que algumas portas fecharam. Talvez aquele relacionamento não tenha terminado para destruir você. Talvez aquela oportunidade não tenha desaparecido para prejudicar você. Talvez aquele atraso não tenha acontecido para punir você. Talvez tudo isso faça parte de uma reorganização muito maior. Porque Deus enxerga caminhos que você ainda não consegue enxergar. Ele vê conexões que ainda não aconteceram. Ele vê encontros que ainda não ocorreram. Ele vê oportunidades que ainda nem existem, enquanto você observa apenas o presente. E essa diferença de perspectiva é gigantesca. É por isso que muitas vezes aquilo que parece perda hoje se transforma em bênção amanhã. Aquilo que parece rejeição hoje se transforma em proteção amanhã. Aquilo que parece atraso hoje se transforma em alinhamento amanhã. E existe outro sinal poderoso acontecendo durante essa fase. Você começa a desenvolver uma sensibilidade incomum. Talvez você tenha percebido isso. Você entra em determinados ambientes e imediatamente sente que algo não está certo. Você conversa com algumas pessoas e percebe energias que antes passavam despercebidas. Você começa a captar detalhes, pequenos sinais, pequenas coincidências, pequenas sincronicidades. Alguns chamam isso de intuição, outros chamam de discernimento. Mas seja qual for o nome, essa percepção ampliada costuma aparecer quando uma nova fase está se aproximando. Porque Deus frequentemente prepara primeiro os seus olhos antes de mostrar o novo caminho. Primeiro, Ele amplia sua percepção. Depois revela a direção. Primeiro, fortalece sua mente. Depois, entrega a oportunidade. Primeiro, trabalha seu interior. Depois, transforma seu exterior. Isso explica por que tantas pessoas se sentem estranhas durante períodos de transição. Elas acreditam que estão perdidas, quando na verdade estão sendo reposicionadas. Acreditam que estão sem direção, quando na verdade estão sendo preparadas para uma direção muito maior. Acreditam que estão sozinhas, quando na verdade estão passando por um treinamento silencioso. E esse treinamento é necessário, porque o próximo nível exige uma versão diferente de você. A prosperidade que está chegando exige pensamentos diferentes, atitudes diferentes, disciplina diferente, confiança diferente, sabedoria diferente. Você não recebe apenas uma nova realidade. Você se torna uma nova pessoa capaz de sustentar essa realidade. E é exatamente aqui que muitas portas começam a se fechar. Não porque Deus quer limitar você, mas porque determinadas portas pertencem à sua versão antiga. E a sua versão antiga não pode acompanhar você até o lugar onde Deus está levando você. Por isso, não se assuste se algumas conexões desaparecerem. Não se assuste se alguns planos mudarem. Não se assuste se determinadas oportunidades deixarem de fazer sentido. Porque quando Deus remove algo da sua vida, muitas vezes Ele não está tirando. Ele está abrindo espaço para pessoas melhores, para oportunidades melhores, para ideias melhores, para uma identidade mais forte. E no próximo sinal, você vai entender por que a sensação de atraso que tanto incomoda pode ser justamente a evidência de que sua maior virada já começou nos bastidores. Quando o atraso é, na verdade, um sinal de proteção. Existe uma pergunta que quase todo ser humano faz em algum momento da vida. Por que está demorando tanto? Talvez você tenha feito essa pergunta recentemente. Talvez tenha olhado para a sua vida e pensado: eu estou me esforçando, estou tentando melhorar, estou fazendo minha parte, estou orando, estou acreditando. Então por que as coisas não acontecem? E essa é uma das fases mais difíceis da caminhada. Porque não é o fracasso que destrói a maioria das pessoas, é a espera.
É a sensação de estar pronto enquanto nada parece acontecer. É olhar para frente e não enxergar movimento. É acreditar que Deus esqueceu você. Mas existe algo que poucos entendem. Nem todo atraso é uma negação. Nem toda demora é um castigo. Nem toda espera é uma perda de tempo. Às vezes, o atraso é a maior proteção que você poderia receber. Imagine uma criança de 10 anos pedindo as chaves de uma Ferrari. Ela pode desejar aquilo sinceramente. Pode acreditar que está pronta. Pode até ficar frustrada quando recebe um não. Mas o problema não está no desejo. O problema está no momento. Ela ainda não possui a maturidade necessária para controlar aquilo. Agora pense em quantas coisas você pediu há 5 anos. Quantas oportunidades você acreditava serem perfeitas. Quantas portas você implorou para que permanecessem abertas. E hoje, olhando para trás, percebe que teria sido um desastre se elas realmente tivessem acontecido. Quantas vezes você agradeceu por algo que um dia considerou uma grande decepção? A verdade é que o ser humano costuma julgar os acontecimentos baseado apenas no presente. Mas Deus trabalha olhando décadas à frente. Você enxerga o capítulo, ele enxerga o livro inteiro. Você vê uma peça, ele vê o quebra-cabeça completo. E é exatamente por isso que certas portas precisam permanecer fechadas durante algum tempo. Porque ainda existem peças sendo posicionadas. Pessoas sendo preparadas, circunstâncias sendo organizadas, conhecimentos sendo adquiridos, fortalezas emocionais sendo construídas. Napoleon Hill observou algo fascinante ao estudar pessoas extremamente bem-sucedidas. Muitas delas passaram por períodos que pareciam completos fracassos, períodos em que tudo parecia parado, períodos em que nada fazia sentido. Mas depois descobriram que aqueles momentos estavam preparando as bases para algo muito maior. É como uma árvore gigante. Quando você olha para ela, vê apenas o tronco, os galhos, as folhas, mas o que sustenta tudo isso está escondido, as raízes. E o curioso é que as raízes crescem primeiro, muito antes de qualquer pessoa perceber, durante meses. Às vezes, durante anos, a árvore parece não estar fazendo progresso, mas por baixo da terra existe um trabalho invisível acontecendo. E o mesmo acontece com sua vida. Talvez você esteja julgando sua situação apenas pelo que consegue ver. Mas existe um trabalho invisível acontecendo neste exato momento. Uma preparação silenciosa, uma construção que seus olhos ainda não conseguem enxergar. E aqui existe algo extremamente interessante. Quando Deus está preparando uma nova fase, muitas vezes Ele reduz as distrações. Por isso algumas pessoas começam a se afastar. Por isso certos convites desaparecem. Por isso determinados ambientes deixam de ser atraentes. Porque foco exige separação, clareza exige silêncio, direção exige espaço. E é exatamente nessa fase que muitas pessoas relatam algo curioso. Elas começam a perceber números repetidos, coincidências incomuns, sonhos mais vivos, intuições mais fortes, sensações de que algo importante está prestes a acontecer. Independentemente da interpretação que cada pessoa dê a esses acontecimentos, uma coisa é certa. Quando sua atenção aumenta, você passa a perceber sinais que antes ignorava. Sua consciência se expande. Sua observação se torna mais refinada. Sua mente começa a captar oportunidades que antes passavam despercebidas. É como comprar um carro novo. De repente, você começa a vê-lo em todos os lugares. O carro sempre esteve lá, mas agora sua percepção foi ajustada para notá-lo. Da mesma forma, quando Deus está preparando você para uma nova realidade, sua percepção começa a ser recalibrada. Você passa a enxergar possibilidades que antes não via. Ideias começam a surgir, conexões inesperadas aparecem, conhecimentos chegam até você,
livros certos aparecem, vídeos certos aparecem, mensagens certas aparecem, conversas certas aparecem. E tudo isso parece aleatório, mas muitas vezes faz parte de uma preparação maior. Porque antes da oportunidade chegar, normalmente a mentalidade precisa chegar primeiro. Antes da prosperidade aparecer, a capacidade de administrá-la precisa aparecer primeiro. Antes da porta abrir, a pessoa precisa estar pronta para atravessá-la. E é aqui que muita gente se sabota. Elas querem a colheita antes do plantio. Querem a recompensa antes do desenvolvimento. Querem o resultado antes da transformação. Mas Deus trabalha de forma diferente. Primeiro, Ele constrói a estrutura. Depois entrega o peso que ela precisará sustentar. Primeiro fortalece o caráter. Depois amplia a responsabilidade. Primeiro desenvolve a visão. Depois revela o caminho. E talvez seja exatamente por isso que você esteja vivendo esse período agora. Talvez o que você chama de atraso seja treinamento. Talvez o que você chama de demora seja preparação. Talvez o que você chama de porta fechada seja proteção. Porque existe uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar. Nem tudo o que você perde é uma perda. Nem tudo o que termina é um fim. Nem tudo o que desaparece está sendo tirado de você. Algumas coisas estão simplesmente sendo removidas para que algo maior possa ocupar aquele espaço. E no próximo sinal, você vai descobrir por que tantas pessoas, pouco antes de uma grande virada financeira e espiritual, começam a sentir uma estranha desconexão com o ambiente onde viveram durante anos. Como se sua alma soubesse que uma mudança já começou antes mesmo que seus olhos consigam enxergá-la. Quando você começa a não se encaixar mais onde sempre esteve. Existe um momento muito curioso durante os períodos de transformação. É um momento que costuma assustar muitas pessoas, porque parece contraditório. Você continua vivendo na mesma casa. Continua andando pelas mesmas ruas. Continua vendo as mesmas pessoas. Mas algo dentro de você mudou. De repente, ambientes que antes pareciam confortáveis começam a gerar desconforto. Conversas que antes duravam horas começam a parecer cansativas. Assuntos que antes despertavam entusiasmo passam a parecer vazios. E o mais estranho é que você nem sempre consegue explicar o motivo. Você apenas sente. É como se sua alma estivesse tentando dizer algo que sua mente ainda não compreendeu completamente. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Talvez tenha começado a se afastar de certas discussões. Talvez tenha perdido o interesse por conflitos que antes consumiam sua energia. Talvez tenha começado a valorizar mais o silêncio do que a necessidade de estar cercado por pessoas o tempo inteiro. E quando isso acontece, muitas pessoas acreditam que existe algo errado com elas. Mas frequentemente o que está acontecendo é exatamente o contrário. Você está crescendo, porque crescimento quase sempre produz desalinhamento temporário. Quando uma criança cresce, as roupas antigas deixam de servir. Quando uma empresa cresce, a estrutura antiga deixa de funcionar. Quando uma árvore cresce, o vaso antigo fica pequeno demais. E quando uma pessoa evolui mentalmente, emocionalmente e espiritualmente, alguns ambientes deixam de combinar com quem ela está se tornando. Isso não significa superioridade. Não significa que você é melhor que ninguém. Significa apenas que sua direção mudou. E quando sua direção muda, naturalmente algumas conexões deixam de acompanhar o mesmo ritmo. Napoleon Hill observou algo muito interessante ao estudar homens e mulheres que construíram grandes realizações. Muitos deles passaram por períodos de isolamento voluntário. Não porque odiavam pessoas, não porque queriam se afastar do mundo, mas porque perceberam que certas fases exigem concentração, exigem silêncio, exigem espaço mental. Pense em uma lagarta. Antes de se transformar em borboleta, ela entra em um casulo. Durante aquele período, olhando de fora,
Parece que nada está acontecendo. Parece até que ela desapareceu. Mas internamente ocorre uma transformação extraordinária. A criatura antiga deixa de existir para dar lugar a uma completamente nova. E embora você não esteja vivendo uma transformação física, existe um processo semelhante acontecendo dentro da mente humana durante grandes mudanças de vida. Velhas crenças começam a morrer, velhos medos começam a perder força, velhas limitações começam a ser questionadas. E isso gera desconforto, porque o cérebro ama previsibilidade, ama repetir padrões conhecidos, ama permanecer em territórios familiares, mas ainda não consegue ver claramente o próximo capítulo. Essa é a famosa zona de transição, o lugar entre o velho e o novo, o lugar onde a maioria das pessoas desiste, porque ainda não vê resultados suficientes para continuar animada. Mas também já não consegue voltar a ser quem era antes. É um território estranho, um território onde convivem esperança e incerteza ao mesmo tempo, alegria e medo, coragem e dúvida, confiança e ansiedade. E se você está vivendo isso, saiba que não está sozinho. Praticamente toda grande transformação passa por esse estágio, porque Deus raramente revela todo o caminho de uma só vez. Ele mostra o próximo passo, depois o próximo, depois o próximo. E isso exige fé, mas não apenas fé religiosa, fé prática. A capacidade de continuar avançando mesmo sem possuir todas as respostas. A capacidade de confiar que existe um propósito maior sendo construído. A capacidade de acreditar que os bastidores estão trabalhando a seu favor mesmo quando o palco ainda parece vazio. E aqui existe outro detalhe importante. Muitas pessoas começam a perceber uma mudança na própria energia. Elas passam a proteger mais sua atenção. Passam a selecionar melhor o que assistem, o que escutam, o que consomem, com quem convivem, porque percebem algo fundamental. Tudo influencia sua frequência mental. Os pensamentos que você alimenta, as conversas que você repete, as emoções que você cultiva, os ambientes que frequenta, tudo isso cria uma atmosfera interna, e essa atmosfera influencia diretamente sua capacidade de perceber oportunidades. Uma mente constantemente mergulhada em medo enxerga obstáculos. Uma mente treinada para crescimento começa a enxergar possibilidades. É por isso que durante períodos de preparação, Deus frequentemente afasta certas distrações. Não para punir você, mas para aumentar sua clareza. Não para isolar você, mas para fortalecer sua visão. Não para tirar algo de você, mas para mostrar algo que antes estava escondido. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Talvez a sensação de não pertencer mais a determinados ambientes não seja um problema. Talvez seja um sinal de que sua mente está se preparando para uma realidade diferente. Um sinal de que sua visão está se expandindo. Um sinal de que você está deixando para trás uma versão antiga de si mesmo. Porque antes de Deus mudar suas circunstâncias, Ele frequentemente muda sua identidade. Antes de transformar seu exterior, transforma seu interior. Antes de abrir uma nova porta, transforma a pessoa que irá atravessá-la. E no próximo sinal, você vai entender por que tantas pessoas relatam que pouco antes de uma grande virada, começam a experimentar coincidências impressionantes, encontros inesperados e uma sequência de acontecimentos que parecem pequenos isoladamente, mas que juntos revelam que algo muito maior já começou a ser organizado nos bastidores da sua vida. Quando as coincidências começam a se multiplicar, existe um fenômeno que muitas pessoas começam a perceber quando estão entrando em uma nova fase da vida. No começo, parece apenas coincidência. Depois, parece uma sequência de coincidências. E então, chega um momento em que você começa a se perguntar: será que isso é realmente aleatório? Você pensa em alguém e essa pessoa envia uma mensagem minutos depois.
Você procura uma resposta e, inesperadamente, encontra exatamente a informação que precisava. Você assiste a um vídeo que parece ter sido feito especificamente para o momento que está vivendo. Você abre um livro e encontra uma frase que responde uma dúvida que carregava há semanas. Você entra em uma conversa sem grandes expectativas e sai dela com uma ideia capaz de mudar sua direção. Separadamente, esses acontecimentos parecem pequenos, mas quando começam a ocorrer repetidamente, algo chama sua atenção. E é justamente aí que muitas pessoas percebem que existe uma diferença entre viver no automático e viver conscientemente. Porque quando sua mente está distraída, você ignora sinais. Mas quando sua percepção está desperta, você começa a notar conexões que sempre estiveram presentes. Pense em um rádio. Neste exato momento, existem milhares de frequências atravessando o ambiente ao seu redor. Músicas, notícias, programas, informações. Tudo isso está passando pelo mesmo espaço, mas você só consegue ouvir a frequência para a qual seu aparelho está ajustado. A frequência já estava lá. O que muda é a sintonia. E algo parecido acontece com sua mente. Quando você está preso apenas aos problemas, sua atenção encontra mais problemas. Quando está preso apenas ao medo, sua atenção encontra mais motivos para sentir medo. Mas quando começa a desenvolver visão, percepção e consciência, passa a captar oportunidades que antes passavam despercebidas. Napoleon Hill falava sobre isso de uma forma fascinante. Ele observou que as pessoas mais bem-sucedidas não necessariamente possuíam mais oportunidades. Muitas vezes, elas apenas percebiam oportunidades que os outros ignoravam. Elas estavam mentalmente preparadas para enxergá-las. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja fazendo agora, preparando seus olhos antes de revelar completamente o caminho. Porque imagine se a oportunidade perfeita surgisse diante de você hoje, mas sua mentalidade ainda fosse incapaz de reconhecê-la. Ela passaria despercebida. Por isso, Deus frequentemente trabalha primeiro sua percepção, primeiro sua consciência, primeiro sua visão. Depois, revela aquilo que estava sendo preparado. E aqui existe algo que muitas pessoas experimentam sem compreender. Elas começam a sentir uma espécie de expectativa silenciosa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não conseguem explicar. Não possuem provas concretas, mas existe uma sensação interna diferente, uma mistura curiosa de paz e expectativa, como se uma parte delas soubesse que algo está se aproximando. E isso acontece porque muitas vezes sua mente começa a captar mudanças antes que elas se tornem visíveis no mundo físico. Você começa a perceber movimentações, pequenos encaixes, pequenas conexões, pequenos alinhamentos, e embora cada um pareça insignificante sozinho, juntos eles começam a formar uma imagem maior. É como montar um quebra-cabeça. Durante muito tempo você vê apenas peças soltas. Nenhuma delas parece importante. Nenhuma delas faz sentido, mas então algumas começam a se encaixar e, de repente, você percebe que sempre existiu uma figura sendo formada. Era apenas impossível enxergá-la antes. Da mesma forma, muitos dos acontecimentos que você considera desconectados podem estar fazendo parte de uma construção maior. Aquela porta fechada, aquela conversa inesperada, aquele atraso, aquele encontro, aquela mudança de planos, aquele conhecimento que surgiu do nada. Tudo pode estar ocupando uma posição específica dentro de algo que você só compreenderá completamente mais tarde. E é justamente por isso que tantas histórias de sucesso parecem improváveis quando são contadas. Quando observamos o resultado final, tudo parece fazer sentido. Mas quando observamos o processo, tudo parecia confuso. Tudo parecia aleatório. Tudo parecia sem direção. Só depois as conexões aparecem.
Só depois os pontos se unem. Só depois a lógica se revela. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. O ponto onde ainda existem peças faltando. O ponto onde ainda existem perguntas sem resposta. O ponto onde algumas portas permanecem fechadas. Mas também o ponto onde os sinais começam a aparecer. Onde sua percepção está mais aguçada. Onde sua visão está mais ampla. Onde sua frequência mental está mudando. E quando isso acontece, uma das maiores tentações é tentar acelerar o processo. Forçar situações, empurrar portas, correr atrás de respostas imediatas. Mas muitas vezes a sabedoria está justamente em continuar avançando sem ansiedade. Fazer sua parte, melhorar diariamente, preparar-se, desenvolver habilidades, fortalecer sua fé e confiar que aquilo que está sendo preparado chegará no momento certo. Porque existe uma diferença enorme entre uma oportunidade criada pelo desespero e uma oportunidade criada pelo alinhamento. A primeira consome energia, a segunda multiplica energia. A primeira gera desgaste, a segunda gera expansão. E quando Deus está envolvido no processo, frequentemente o alinhamento acontece de maneira que você jamais conseguiria planejar sozinho. Portas se conectam, pessoas aparecem, circunstâncias mudam, caminhos se revelam, e aquilo que parecia impossível começa a parecer inevitável. Mas existe um último sinal extremamente poderoso que costuma surgir antes das maiores viradas. Um sinal que assusta muita gente porque envolve justamente aquilo que a maioria tenta evitar: o desapego, a entrega, o momento em que você para de tentar controlar tudo. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Porque muitas vezes a maior porta que Deus abre surge logo depois que você finalmente solta aquilo que estava tentando segurar há tempo demais. A última prova antes da virada. Aprender a soltar. Existe uma razão pela qual tantas pessoas permanecem presas durante anos no mesmo lugar. Não é falta de inteligência. Não é falta de capacidade. Não é falta de potencial. Muitas vezes é simplesmente porque elas estão segurando algo que Deus já pediu para elas soltarem. E essa talvez seja uma das provas mais difíceis da vida. Porque soltar exige confiança. Segurar parece mais seguro. Mesmo quando aquilo que estamos segurando está nos machucando. Mesmo quando claramente já não funciona. Mesmo quando Deus já mostrou várias vezes que aquele caminho chegou ao fim. O ser humano possui uma tendência natural de tentar controlar tudo. Controlar os resultados, controlar as pessoas, controlar os prazos, controlar os acontecimentos, controlar o futuro. Mas existe um problema. Grande parte das coisas mais importantes da vida acontece justamente fora do nosso controle. Você não controla quem vai cruzar seu caminho amanhã. Você não controla qual oportunidade inesperada pode surgir. Você não controla quais portas Deus pode abrir. Você não controla quais conexões estão sendo organizadas nos bastidores. E talvez a maior demonstração de fé não seja insistir. Talvez seja confiar, porque existe uma enorme diferença entre perseverança e apego. Perseverança é continuar avançando em direção ao propósito. Apego é tentar obrigar uma situação específica a acontecer. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Elas acreditam que estão exercendo fé, mas na verdade estão exercendo controle. Estão tentando dizer a Deus exatamente como a resposta deve chegar, exatamente qual porta deve abrir, exatamente qual pessoa deve permanecer. Exatamente qual caminho deve acontecer. Mas Deus frequentemente trabalha de formas que ninguém consegue prever. Pense em quantas histórias extraordinárias começaram com uma mudança inesperada, uma demissão, uma mudança de cidade, um encontro improvável, uma perda temporária.
Uma porta fechada, quase sempre, olhando para trás, existe um ponto que parecia ruim naquele momento, mas que depois revelou ser essencial. E aqui está algo muito importante. Quando Deus está preparando algo maior, frequentemente Ele remove primeiro aquilo que está ocupando espaço, porque você não consegue segurar o novo enquanto continua agarrado ao velho. Imagine alguém tentando receber um presente enorme enquanto mantém os braços completamente ocupados. Não existe espaço, não existe capacidade, não existe abertura. Primeiro é preciso soltar, primeiro é preciso liberar, primeiro é preciso confiar. E talvez seja exatamente essa a fase que você esteja vivendo agora. Talvez Deus esteja pedindo que você solte antigas mágoas, antigas frustrações, antigas expectativas, antigos medos, antigas versões de si mesmo. Porque a verdade é que muitas vezes o maior obstáculo para o próximo nível não está à sua frente, está atrás de você, está naquilo que você continua carregando, está naquilo que deveria ter deixado para trás há muito tempo. Napoleon Hill observou que pessoas extraordinárias possuem uma característica em comum. Elas conseguem tomar decisões e seguir adiante. Não ficam presas eternamente ao passado. Não passam anos revivendo derrotas. Não transformam fracassos em identidade. Elas aprendem, crescem, adaptam-se e continuam avançando, porque entendem algo fundamental. A vida recompensa movimento. A vida recompensa crescimento, a vida recompensa adaptação. E Deus frequentemente guia aqueles que estão dispostos a caminhar, mesmo sem enxergar todo o mapa, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem possuir garantias. É exatamente por isso que muitos dos grandes milagres da vida acontecem depois que a pessoa finalmente para de lutar contra aquilo que já deveria ter aceitado. Quando ela para de perseguir obsessivamente, quando para de forçar portas, quando para de insistir em caminhos que claramente chegaram ao fim, quando para de tentar controlar cada detalhe. Nesse momento surge algo poderoso, a paz. E essa paz não acontece porque todos os problemas desapareceram. Ela acontece porque você finalmente percebe que não precisa carregar tudo sozinho. Você entende que existe um propósito trabalhando além daquilo que seus olhos conseguem ver. Você entende que algumas respostas ainda estão sendo preparadas. Você entende que algumas portas ainda estão sendo construídas. Você entende que alguns encontros ainda estão sendo organizados. E essa compreensão muda tudo, porque quando a ansiedade diminui, a clareza aumenta. Quando o medo diminui, a percepção aumenta. Quando o apego diminui, a confiança aumenta. E quando a confiança aumenta, você começa a caminhar de forma diferente. Você deixa de agir por desespero. Passa a agir por convicção. Deixa de agir por escassez. Passa a agir por propósito. Deixa de agir por medo. Passa a agir por fé. E é exatamente nesse ponto que muitas das maiores viradas começam a acontecer. Não quando a pessoa finalmente encontra todas as respostas, mas quando ela finalmente se torna a pessoa capaz de recebê-las. Porque a transformação nunca foi apenas sobre dinheiro, nunca foi apenas sobre oportunidades, nunca foi apenas sobre portas abertas. A verdadeira transformação sempre foi sobre quem você se torna durante o processo. E talvez a maior evidência de que Deus está preparando algo maior seja justamente esta. Você já não é a mesma pessoa que era há alguns meses. Talvez ainda não tenha chegado onde deseja, mas também já não está onde estava. Sua visão mudou, sua consciência mudou, sua frequência mental mudou, sua forma de enxergar a vida mudou. E isso significa que a preparação já começou. Porque antes que a virada aconteça ao seu redor, ela sempre acontece dentro de você.
E na próxima parte, vamos entrar no momento mais poderoso de todos, quando as portas finalmente começam a se abrir e você percebe que cada atraso, cada perda, cada despedida e cada obstáculo estavam preparando exatamente o caminho que Deus havia planejado desde o início. Quando você olha para trás e entende por que Deus fechou aquelas portas, e então chega o dia que durante tanto tempo parecia distante, o dia que você imaginava, mas não conseguia enxergar, o dia em que as peças começam a se encaixar, não necessariamente de uma vez, não necessariamente da forma que você imaginou, mas o suficiente para que você finalmente compreenda algo que antes parecia impossível entender. Deus nunca esteve atrasado. Deus nunca esteve distraído. Deus nunca havia esquecido você. Ele estava preparando você, porque existe uma diferença enorme entre receber algo e estar pronto para receber algo. Muitas pessoas desejam prosperidade, mas poucas estão preparadas para sustentá-la. Muitas pessoas desejam oportunidades, mas poucas possuem a mentalidade necessária para aproveitá-las. Muitas pessoas desejam uma nova vida, mas poucas aceitam passar pela transformação necessária para viver essa nova vida. E talvez seja exatamente por isso que você passou por tudo o que passou. Talvez aquela porta fechada tenha evitado um caminho que parecia bom, mas que teria roubado anos da sua vida. Talvez aquela pessoa que se afastou tenha aberto espaço para conexões muito mais alinhadas ao seu propósito. Talvez aquele atraso tenha impedido uma decisão tomada na hora errada. Talvez aquela perda tenha sido a preparação para um ganho muito maior. Porque a verdade é que Deus raramente remove algo sem um propósito. E quando Ele fecha uma porta, normalmente está protegendo você de algo que ainda não consegue enxergar ou conduzindo você para algo muito maior do que imagina. Pense em quantas vezes você sofreu por algo que não aconteceu e hoje agradece porque não aconteceu. Pense em quantas vezes acreditou que estava sendo rejeitado, mas depois percebeu que estava sendo redirecionado. Pense em quantas vezes sentiu que tudo estava acabando, mas na verdade algo novo estava começando. Essa é uma das maiores lições da vida. Nem toda porta fechada representa um fim. Algumas representam uma mudança de rota, outras representam proteção e algumas representam preparação. Preparação para um nível que sua versão antiga ainda não conseguiria sustentar. É por isso que tantas pessoas relatam que, antes de uma grande virada, passaram por uma fase de solidão, uma fase de dúvidas, uma fase de silêncio, uma fase de aparente estagnação. Mas quando a nova etapa chegou, elas perceberam que nada havia sido desperdiçado. Cada lágrima ensinou algo. Cada desafio fortaleceu algo. Cada espera desenvolveu algo. Cada obstáculo construiu algo. Tudo estava trabalhando junto para formar uma versão mais forte, mais consciente e mais preparada. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora com você. Talvez você ainda não consiga enxergar a porta. Talvez ainda não consiga identificar a oportunidade. Talvez ainda não veja claramente o próximo capítulo. Mas isso não significa que ele não esteja sendo preparado. A semente não deixa de crescer apenas porque você não consegue vê-la debaixo da terra. As raízes continuam se expandindo. A estrutura continua sendo formada. A preparação continua acontecendo. E quando chegar o momento certo, aquilo que parecia invisível surgirá diante dos seus olhos, de forma tão clara que você ficará impressionado. Você vai olhar para trás, vai lembrar das noites de dúvida, vai lembrar dos dias difíceis, vai lembrar dos momentos em que acreditou que nada estava acontecendo, e então perceberá algo extraordinário. Tudo estava acontecendo, tudo. Cada atraso, cada silêncio, cada mudança,
cada despedida, cada porta fechada, tudo fazia parte do caminho, porque Deus não estava destruindo sua história. Ele estava escrevendo um capítulo melhor. E talvez a mensagem que você precisava ouvir hoje seja esta: não interprete uma porta fechada como prova de abandono. Interprete como uma oportunidade para confiar mais profundamente. Não interprete a demora como rejeição. Interprete como preparação. Não interprete os obstáculos como o fim da jornada. Interprete como parte do treinamento, porque algumas das maiores bênçãos da sua vida ainda estão a caminho. Algumas das melhores oportunidades ainda não chegaram. Algumas das conexões mais importantes ainda não aconteceram. Algumas das respostas pelas quais você orou ainda estão sendo organizadas. E quando elas chegarem, você entenderá por que Deus não permitiu que você permanecesse onde estava. Você entenderá por que certas pessoas partiram, por que certas portas fecharam, por que certos planos falharam. E por que aquele período difícil foi tão necessário? Porque a sua história não está terminando, ela está sendo preparada para um novo começo. E talvez esse novo começo esteja mais próximo do que você imagina. Se você acredita que Deus está preparando algo maior para a sua vida, escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Porque às vezes, tudo o que separa uma pessoa da sua próxima grande virada é a coragem de continuar acreditando quando ainda não consegue enxergar.